Existem evidências sobre a eficácia da terapia familiar na recuperação da dependência química. O primeiro grande estudo feito sobre o assunto foi publicado nesse livro aqui, cujo título traduzido é Terapia Familiar no Abuso e na Dependência de Drogas, 1985, em que foi uma parceria entre um centro de reabilitação com um centro de terapia familiar, em que os terapeutas familiares acompanharam as famílias de inúmeros pacientes e registraram, gravaram mais de 400 sessões para estudarem. Aí nessas sessões, claro, descobriram um monte de coisa, vários padrões que se repetiam, o que contribuía para o tratamento do dependente, o que não contribuía, qual era o papel da família nisso tudo. Aí criaram um manual brilhante para quem trabalha com família na dependência química. Mas depois disso, não tomei conhecimento de nenhum estudo dessa magnitude. Então o que tem hoje sobre o assunto? Hoje sobre o assunto a gente encontra principalmente algumas revisões de literatura mais específicas que medem a eficácia de intervenções familiares em comparação com intervenções individuais isoladas. E nessas pesquisas, as revisões de literatura dessas pesquisas, mostram que a terapia familiar conseguiu uma maior eficácia para alguns elementos fundamentais da recuperação em comparação com abordagens individuais. Então a terapia familiar tem méritos comprovados atualmente com relação a abordagens individuais isoladas. Aqui não é uma questão de comparar o que é melhor e o que é pior. Até porque na dependência química um dos desafios é conseguir compor o que a gente já sabe que funciona para o tratamento. Tá? É um problema muito complexo e uma das grandes falhas da nossa área é essa competição. Isso aqui funciona melhor que o outro, então vamos fazer isso. Não, tem que juntar o que a gente sabe que é bom para a recuperação. Aqui tem um modelo de um tratamento completo, que seria o que mais funciona na recuperação, que é uma composição de terapia familiar, terapia individual, medicação, que é fundamental, grupos de mútua ajuda e espiritualidade. Esses 5 elementos compostos compõem um tratamento que dá para dizer com uma boa chance de sucesso. E a gente, sempre que o tratamento não está dando certo, a gente vai avaliar qual desses elementos que está faltando investir mais energia. Então, o que essas pesquisas descobriram é que a terapia familiar ela é mais eficaz do que as abordagens individuais isoladas para 3 elementos fundamentais para a recuperação. Que é o engajamento e retenção do paciente no tratamento. 2, teve maiores taxas de abstinência em comparação com as abordagens individuais isoladas. E 3, diminuíram os problemas associados à dependência química que acontecem na família, em outros membros da família. Vamos entrar em cada um desses aqui para ver como faz sentido o fato da terapia familiar ser eficaz para esses elementos. Então, engajamento e retenção tem muito a ver com a ideia comum que todo mundo tem de que o paciente tem que querer se tratar para que o tratamento aconteça. Isso é fato. Mas o que a família tem a ver com isso? A família tem a ver com isso porque a família pode mexer naquilo que faz ele querer. Ele que tem que querer, mas a família consegue mexer naquilo que faz ele querer. E aqui a gente vai para um conceito técnico, que é o conceito de estágios motivacionais da dependência química, que de uma forma simples nada mais é que o caminho que o paciente vai percorrer até ele chegar no ponto de querer mudar e estar disposto a fazer o que for necessário para isso. E a família é um elemento fundamental dentro desse caminho, ela pode influenciar muito isso, especialmente com o que a gente chama de motivadores extrínsecos ou externos. A família consegue modificar as circunstâncias em que o comportamento dele se apresenta. E aqui dá para pensar numa situação muito comum, que imagina o dependente químico, que não trabalha, não estuda, sai, passa a noite fora, ou dias fora e volta para casa, e a consequência do comportamento dele, dos comportamentos dele, são as consequências desagradáveis diretas geradas pela família, são basicamente brigas. Mas a família continua dando dinheiro, continua dando apoio para ele, continua dando todo o conforto que ele tem em casa. Então, de alguma forma, a família tem muita coisa em que ela pode mexer para que ele consiga se conectar diretamente com as consequências dos comportamentos, das escolhas dele de não estudar, não trabalhar, de estar usando droga, de desrespeitar a família, de tratar ele de qualquer jeito. Então, essas consequências é onde a família consegue mexer para que isso possa influenciar na motivação dele para querer se tratar. Então, de alguma forma, a família tem muito mais poder sobre ele querer ou não se tratar do que normalmente a família percebe num primeiro momento. Está nas mãos da família criar essa conexão direta do comportamento dele com as consequências desses comportamentos. Então, esse é um termo fundamental nesse processo com a família, o termo consequências. Conforme a família consegue modular as consequências do comportamento dele, ela adianta um processo de motivação, que a dependência química normalmente vai levar de qualquer forma pelas perdas naturais da doença. Mas a família consegue adiantar esse processo, diminuindo esse intervalo do comportamento dele com as consequências desse comportamento, dando para ele mais motivos para querer se tratar.
Então esse é o primeiro ponto, que espero que tenha feito algum sentido já, de como que a família consegue, ou a terapia familiar funciona melhor do que abordagens individuais, para o engajamento e para a retenção dele num tratamento, num processo de reabilitação. O segundo ponto, que são as maiores taxas de abstinência, também é um elemento que não é tão intuitivo de pensar do porquê que a terapia familiar vai funcionar melhor do que abordagens individuais isoladas. E fala, bom, ele que tem que ficar sem usar droga. Mas a família também consegue criar um contexto que favorece muito isso. De que forma? Primeiro, uma família em terapia familiar consegue ter menos emoção expressa. Isso é um termo também técnico, que já foi estudado, que dentro da família é um dos grandes fatores de risco para a recaída. O que é emoção expressa? É quando a família tem aqueles impulsos emocionais de desqualificar, de raiva, né, aquelas brigas, né, que geram um nível de tensão muito alto. Então a família em terapia ela consegue ter menos emoção expressa, ou seja, ter um fator de risco a menos para recaídas. Isso já ajuda bastante nesse processo. O segundo ponto é que a família consegue estabelecer com ele uma rotina de monitoramento toxicológico, que é um recurso que, quando bem utilizado, funciona muito bem para um tratamento. Por quê? É uma forma da família evitar desgastar a relação. Então se faz um combinado de que vai ter uma rotina de exame toxicológico, de acordo com o paciente, para aquela coisa de desconfianças. Ah, saiu, se atrasou um pouquinho, será que usou ou não usou? E aquela tensão na relação. E o paciente consegue um nível de autonomia maior também, porque ele sabe que vai ter o exame toxicológico e que aquilo ali é a prova dele de que, ó, não estou usando droga, podemos manter as coisas tranquilas como elas estão indo. E além do que, o exame toxicológico também funciona como um obstáculo mental para ele. Quando dá vontade de usar droga, ele consegue contornar aquele pensamento do mas vou usar só essa vez e ninguém vai saber, e daí eu paro de usar de novo, porque vai cair no exame toxicológico. Então é um freio a mais para ele. Tá? Então isso, quando bem utilizado, funciona muito bem. E isso é organizado e combinado num processo de terapia familiar. E por último, a família em terapia consegue, ou tem mais capacidade de dar um suporte emocional adequado para ele e ajudar na prevenção de recaída, porque ela começa a aprender sobre os sinais de uma recaída antes que o uso de droga chegue. Então começa a notar, falando, está acontecendo isso aqui, aquilo ali, isso aqui está estranho, vamos pôr atenção e vamos tomar medidas antes que o uso de droga aconteça. Já tem vários sinais mostrando que está num processo de recaída. A gente pode fazer algo para evitar isso. Então essa é a forma como a terapia familiar contribui para maiores taxas de abstinência em comparação com as abordagens individuais, isoladas. E por último, claro, menos problemas associados à dependência química na família, aí faz mais sentido, porque uma terapia familiar vai cuidar de todo mundo, mas tem uma ideia aqui muito interessante, que é um dos princípios da terapia familiar, que é o pensamento sistêmico. Então a gente vê a família como um sistema, em que uma peça gera mudança nas outras. Então você modificar uma peça do sistema vai gerar mudança nas outras peças. Quando a gente fala em trabalhar com a família, a gente vai mexer na família para gerar uma mudança no dependente. E claro, é um tratamento sistêmico, então tem as mudanças no dependente que vão facilitar mudanças na família e mudanças na família que vão facilitar mudanças no dependente. Um problema muito comum que a terapia familiar evita é que, quando se trata só o dependente isoladamente, ele realmente engaja num processo de recuperação, é muito comum aparecerem ou outros sintomas na família, ou a família acabar, que é a imagem que as pessoas fazem, boicotando o tratamento. Tá? Por quê? É como pegar uma engrenagem, um sistema todo desgastado, e você substitui uma engrenagem única, antiga, velha, já desgastada, por uma nova. É provável que essa engrenagem nova vai causar problema nas outras engrenagens, tá? Porque elas já estavam adaptadas ao funcionamento antigo. Então é uma forma de cuidar de todas as engrenagens ao mesmo tempo, para manter um sistema saudável. Então aqui está um resumo das evidências do que se sabe hoje sobre a eficácia da terapia familiar na recuperação da dependência química, que aumenta o engajamento e a retenção do paciente, mais do que abordagens individuais isoladas, aumenta as taxas de abstinência e diminui o índice de problemas em outros membros da família que são muito comuns na dependência química.